Chegou o Feliz Natal, galera. Essa época de paz, de alegria, essa época de confraternização. Então, em primeiro lugar, eu quero dar um Feliz Natal a todos vocês que conseguiram me aturar esse ano, me aturar principalmente nas redes sociais. Afinal, foi o ano mais glorioso da minha geração, superando 2019. Afinal, não é sempre que a gente consegue uma sétupla coroa, né? 7 títulos numa temporada só. Então, Feliz Natal, principalmente a todos os rubro-negros, vencedores da Guanabara, com time de júniores, vencedores do estadual, que já não vale muita coisa, mas para alguns rivais até que valem, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão do Derby das Américas, campeão da Copa Challenge, e aí o principal, no Campeonato Mundial, jogou 3 vezes, ganhou 2 e empatou uma. Em 3 jogos, 2 vitórias e um empate, é de merecer o título, né? Afinal, parabéns também aos torcedores do PSG, que só jogaram um jogo no Campeonato Mundial, não ganharam de ninguém e ganharam a taça, porque afinal os catares, né, os sheiks do Catar, não iam gostar de, no seu território, afinal, embora o Paris Saint-Germain seja francês, ele pertence ao governo do Catar. Então, jogando no seu território, tinha que ganhar uma taça, né? Sem ganhar de ninguém, um empate, foram campeões. É aquele negócio, se a gente tivesse que jogar 9 jogos, a gente ia ganhar 8, empatar um e não ia dar a taça pra gente. Mas eles só podem jogar um joguinho, se negam a jogar em campo neutro, se negam a jogar no nosso território, se negam a sorte do PSG, assim como a sorte de vários clubes europeus, é que o Flamengo joga nas Américas. Porque esse ano maravilhoso, a gente enfrentou 3 gigantes europeus, a gente ganhou do Chelsea, campeão do mundo, a gente empatou com um tão poderoso PSG e a gente perdeu para o Bayern de Munique, normal. Como seria normal perder para a Juventus, ganhar do Manchester City, empatar com o Real Madrid, faz parte. Nosso time é muito grande, nosso time tem uma visibilidade internacional enorme, nosso time tem um poderio financeiro gigantesco. Então, parabéns aos rubro-negros, parabéns ao PSG por essa conquista, apesar de não ter nenhuma vitória. E vamos dar os parabéns também aos nossos ex-rivais, mas sempre concorrentes aqui em território brasileiro. Vamos começar aqui pelos os nossos adversários no Rio de Janeiro. Quero dar um parabéns especial ao Fluminense, que o Fluminense conseguiu ficar em 4º lugar no Campeonato Carioca, o que é uma façanha. Conseguiu ficar em 3º lugar na Copa do Mundo de Clubes, o que foi maravilhoso para eles, né? Poderem se mostrar um pouco mais ao mundo, que lembrava mais das derrotas para o LDU do que qualquer coisa. Enfim, ganharam do Boca Juniors, mas jogando em casa, né? E em casa perderam uma Libertadores. Acho que em casa a gente não tem que perder Libertadores para ninguém, né? Só o Vasco para perder Mundial em casa. Mas enfim, isso é outro papo. Então, parabéns ao Fluminense pela 4ª colocação no Carioca, pela 3ª colocação na Copa do Mundo de Clubes e por ter chegado a uma semifinal de Copa do Brasil. Apesar de que deve ser, olha, se eu fosse tricolor, eu botaria uma burca de tanta vergonha de ter sido eliminado para quem eu fui. Mas tudo bem, faz parte. Zubeldia está aí para arrumar a casa. E John Kennedy, não vai embora não, hein? Fica. Quero dar também um parabéns especial aos gloriosos alvinegros, aos botafoguenses. Nossa, o Botafogo se superou. O Botafogo deu um azar que ele lutava pelo tricampeonato da Taça Rio, né? Aquela competição que só disputa quem ficou fora das semifinais do Carioca, né? Quem ficou de 5º até o 8º lugar. O Botafogo estava lutando pelo tricampeonato dessa Taça Rio, mas eles dessa vez ficaram em 9º. Mas estar entre os 10 melhores times do Campeonato Carioca é um feito, né? Ficaram atrás do Sampaio Corrêa, enfim, do Volta Redonda, faz parte. Para a história do Botafogo faz parte.
não conseguiram o tri da Taça Rio, mas de toda forma conseguiram uma vaga na pré-Libertadores. Conseguiram uma vaga na pré-Libertadores. Se derem muita sorte, eles conseguem entrar na Libertadores. Foi uma 6ª colocação no Campeonato Brasileiro. Digno para quem tinha ganho uma Libertadores e um Brasileiro no ano passado? Tenho minhas dúvidas. Eu acho que quem ganha Libertadores e Brasileiro tem que, no mínimo, ficar entre os 3 no ano seguinte. Mas, enfim, o John Textor empobreceu, né? E o Botafogo, a gente já sabe, desde a época do Emil Pinheiro, na hora que esse cara foi embora, esse magnata foi embora, a coisa vai ficar preta. Simval, se tu tem filho, pode preparar ele aí, hein? Para voltar aí já já. Finalizando aqui nossos ex-rivais aqui da cidade do Rio de Janeiro, um parabéns gigantesco ao Vasco, que voltou a ser vice, cara. Quanto tempo o Vasco não conseguiu um vice-campeonato, gente? O Vasco conseguiu ser vice, e ser vice para o Corinthians, né? De quem ele foi vice-mundial. Então agora ele é vice-mundial, vice da Copa do Brasil. Quem sabe no ano que vem pode ser vice-brasileiro para o Corinthians, ou pode ser vice da Libertadores, não, porque eles não disputam esse tipo de campeonato, né? Eles disputam a Série B da Libertadores, a Copa Sul-Americana. E aí eles podem ser vice da Sul-Americana, mas dificilmente para o Corinthians, a não ser que o Corinthians também seja eliminado na fase de grupos da Libertadores. Então, o Vasco pode continuar essa saga de ser vice. Mas o Vasco, ele ficou em 3º lugar no Campeonato Carioca, né, só atrás do Flamengo, campeão, e de uma força que seria impossível ultrapassar, que é o Volta Redonda. Então, ver por ver, né, vamos no ver que vence, e não no ver de vice. Volta Redonda ficou na frente do Vasco, e de certa forma o Vasco conseguiu não ser rebaixado. Na última rodada, com todo mundo olhando os resultados ali, o Vasco tomou de 5-0 do Atlético Mineiro e conseguiu ficar 2 pontos acima do rebaixado. Que maravilha! Melhor do que isso, só ter conseguido uma vaga na Copa Sul-Americana, né? Então o Vasco vai estar lá na Copa Sul-Americana, onde vai poder enfrentar o Puerto Cabello e outros times que são do seu patamar, né? Porque nós, rubro-negros, somos, como diz o nosso grande julgado e inocentado Bruno Henrique, nós somos de outro patamar. Já que já demos esse Feliz Ano Novo, esse Feliz Natal para os nossos rivais aqui da cidade, ex-rivais, né? Vamos falar dos demais, né? Vamos lá para São Paulo, né? Eu lembro do Bussum, do humorista Bussum, uma vez perguntaram para ele qual o lugar mais bizarro que você já fez amor. Eu fiquei pensando, cara, ele vai dizer uma lixeira, um avião, alguma coisa. Ele falou São Paulo. Então vamos para São Paulo. Feliz Natal, próspero Ano Novo, meu amigo São Paulino. Vocês foram muito superiores ao Guarani, à Ponte Preta, à Portuguesa de Desportos, ao Guaratinguetá, ao Santo André. Parabéns, São Paulo. Que ano lindo vocês tiveram. Parabéns também, claro, não posso me deixar de esquecer, ao Santos, que afinal ampliou sua dívida, encheu a burra de grana do Neymar, né? Esse influencer, popstar, ele já foi até jogador de futebol, ele foi um bom jogador de futebol, um excelente jogador de futebol, mas encheu a grana desse popstar, né? A gente só vê ele em campanhas publicitárias, e não foram rebaixados. Na última rodada também foram salvos, então parabéns, Santos, por não terem sido rebaixados. Faltou alguém? Ah, faltou o Timão, né? Timão, 2 taças, 2 canecos esse ano. Ganhou o Campeonato Paulista e ganhou a Copa do Brasil. Então, coroou, marcou a ferro e fogo a 13ª melhor campanha do Campeonato Brasileiro. Parabéns, Timão. Muito mal gerido, gastando horrores, se endividando cada vez mais, mas estão na fase de grupo da Libertadores. Sinal de que o Memphis Depay
está merecendo até um hotelzinho melhor, né? Quem sabe nas luxuosas Ilhas Caimã, né? Então, parabéns, Corinthians, por entrar cada vez mais no fundo do poço. Uma hora essa conta vai chegar. E parabéns também ao Palmeiras. O Palmeiras merece. O Palmeiras jogou o Campeonato Mundial de Clubes. Não ganhou de nenhum europeu. Tá certo, afinal é um time, não digo sul-americano, é um time brasileiro, né? Então ganhar de um europeu é complicado. Em compensação, o Palmeiras jogou 3 finais. É um super finalista, gente. É um time super finalista. O Palmeiras jogou a final do Corinthians, jogou a final do... Ficou em segundo lugar no Brasileiro, né? E jogou a final da Libertadores. Olha, nessas 3 finais, em quase todas ele deu chute a gol. Parabéns ao Palmeiras, parabéns ao investimento milionário da Leila, parabéns à Crefisa, parabéns ao Abel. E olha, eu lembro do que o Ramon abate Abel, nem o Ramon abate Abel não, naquele jogo não abateu não. Quem abate Abel é o Flamengo, e abate bonito. Em 12 jogos o Flamengo só perdeu uma vez para o Palmeiras. Em 18 jogos só perdeu 2 vezes para o Palmeiras e nos últimos 25 jogos só perdeu 5 vezes para o Palmeiras. Ainda querem dizer que são rivais, mas estão de parabéns por chegarem a 3 finais esse ano e darem chute a gol em quase todas. Beleza? Feliz ano novo para vocês, palmeirenses. Não vou me alongar aqui, porque alguns clubes não merecem tanto parabéns. O Cruzeiro, sim. O Cruzeiro merece um parabéns do tamanho do Gabigol, sabe? Do tamanho do investimento que fez no Gabigol, sabe? O Galo, não. O Galo, com essa questão de amar serviço para o Lanús, um jogo terrível. Não vou dar meu parabéns para o Galo, um feliz ano novo e melhoras, Galo. Volte a ser Galo, sabe? Vocês têm o incrível Hulk, contrata o Super-Homem, a Mulher Maravilha, o Aquaman e melhora esse time, tá bom? Ao Abelão, ao Internacional, eu não dou um feliz parabéns, mas desejo um buquê de rosas, principalmente ao Abelão, tá? E o Grêmio que sonha que o Papai Noel gremista, né, que é azul, traga de volta São Portalupe, né? Porque talvez só ele dê jeito na casa. E no mais é isso, gente. Não sei mais a quem dá Feliz Natal, não sei mais a quem dá um próspero ano novo. Agora, torcedor do Flamengo, se prepara. Esse ano promete. Esse ano já começa com nossos meninos ganhando a Guanabara, nossos heróis voltando só para jogar as finais do estadual e já tem Supercopa e Recopa marcada. Então, vamos que vamos, Mengão. Avante, Mengão, sempre. E é isso. Obrigado, Deus. Obrigado, Zico, por 2025 e que venha o 2026. Maravilhoso. É isso, gente. Beijo em todos. E desculpa qualquer coisa, tá? Eu sei que a verdade dói.